pouco mais de um ano, o Rio Grande do Sul viveu a maior tragédia climática da sua história. O Brasil e o mundo assistiram impactados aos estragos ocasionados pelas chuvas extremas. A mobilização de diversas instâncias de governo se somou à ação da sociedade civil e também do setor de saneamento, com profissionais de outros estados se deslocando para as ações emergenciais. A recuperação completa das cidades gaúchas ainda está em curso, mas uma coisa é fato: a mudança climática e seus eventos extremos vieram para ficar. É um dos maiores desafios dos nossos tempos para garantirmos a segurança das pessoas e do planeta, um esforço global que exige a colaboração de governos, empresas e da população. E é sobre o Rio Grande do Sul e a grande mobilização pela recuperação que nós vamos falar neste programa de hoje. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Diálogos da Água, um programa da TV Água e Saneamento, o canal da sustentabilidade. Reconstrução e resiliência, duas palavras que simbolizam o Rio Grande do Sul após a tragédia ocasionada pelas chuvas. Estão comigo para falar sobre este assunto Drauzio Lima, que é diretor executivo da Vogelsang no Brasil, e Jéssica Ertel, projetista da Vogelsang. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Thales. Agradeço a Sabesp pelo convite. Espero que nós possamos trazer um pouco da visão e, de alguma forma, um impacto do que a realidade que nós vivemos e temos vivido ainda no Rio Grande do Sul. Obrigada, Thales, pelo convite. É muito interessante poder participar dessa conversa e falar um pouco sobre a nossa experiência, né? Drauzio, para começar, mais de um ano depois do desastre climático, né, como é que você vê a mobilização da sociedade pela reconstrução do Rio Grande do Sul? Olha, Thales, eu vejo de uma forma ainda incipiente. Na verdade, movimentos foram feitos, mas ainda muito aquém do que a necessidade da nossa população. À época das enchentes, nós tivemos um apoio extraordinário dos governos estaduais, municipais, federais, mas também de outras entidades e, sobretudo, da comunidade. Diante de toda aquela tragédia, foi o ponto mais alto ver essa disposição para sair do seu ambiente e resgatar vidas e apoiar e se solidarizar. Então, realmente foi um momento muito especial para nós. Eu vejo que muitas entidades ainda seguem dando apoio, existem movimentos do Estado, porém, acho que tem muita coisa para fazer. O que se vê como consequência de toda essa tragédia, mais de um ano depois, nos dias atuais? E o que é preciso ser feito para minimizar impactos, né? Já que o noticiário vem mostrando que o Rio Grande do Sul está aí correndo riscos de ter novas cheias. Olha, os impactos, Thales, eles são muito variados, né? A gente tem impactos psicológicos que são imensuráveis, né? A gente sabe de situações em pessoas que perderam tudo, perderam seus negócios, perderam familiares. Então, é muito, muito desafiador você reconstruir. Hoje a gente tem a capacidade de antecipar os eventos de uma forma mais assertiva, né? Então, hoje a gente pode receber no celular a qualquer momento, se tiver de fato um risco. As pessoas afetadas, as regiões afetadas, né? Hoje se fala de uma desabitação dessas regiões, né? Imóveis que perderam muito valor, pessoas que têm medo de ficar naquelas regiões. Eu acho que isso demanda um empenho da sociedade como um todo, tomar atenção à nossa realidade, crise climática que a gente vive hoje, e refletir sobre o que de fato a gente pode fazer para assertivamente se preparar de uma forma melhor, né? Agora, como uma empresa que atua no estado do Rio Grande do Sul, como que foi a experiência durante a tragédia, né? A Vogel, assim, ela participou em diversas etapas do processo, desde do início com a mobilização de mantimentos, de recursos mesmo financeiros. A gente trabalhou muito fortemente na distribuição de água. Em uma semana, nós levamos 500 mil litros de água para 5 cidades afetadas. É um recurso vital. Eu diria que nós fomos muito felizes e, de certa forma, até inspirados a antecipar aquele risco, aquele problema. Conseguimos, de forma muito célere,
atender pontos vulneráveis como hospitais, asilos, abrigos. E aí, passada essa etapa, a água restabelecida, a gente também trabalhou na limpeza, compartilhamos equipamentos de limpeza, a combustão para poder auxiliar naquela etapa seguinte. E por fim, eu acho que vale ressaltar que foi um empenho da empresa não só do Brasil. Assim que o evento ele aconteceu, nós comunicamos o board da companhia e eles de forma imediata nos apoiaram, mandaram recursos para nós, abriram uma campanha com os funcionários globalmente para que eles pudessem também compartilhar e tudo que fosse doado a empresa dobraria. Proporcionou não só a oportunidade de trazer recursos e auxiliar naquele momento de crise, mas também no pós-crise. Nós tivemos 2 funcionários que foram extremamente afetados, né? Perderam tudo em sua casa. A Jéssica está aqui conosco, é uma das nossas amigas, colegas que foi severamente afetada. A gente teve a possibilidade de, com esses recursos que foram doados pela companhia, pelos nossos colaboradores, pela Fundação Vogelson, auxiliar na reconstrução. Vamos trazer a Jéssica aqui para o nosso bate-papo. Conta pra gente, então, essa sua experiência, né? Algo marcante que foi para você nesse enfrentamento a essa tragédia. Então, na verdade, a gente em nenhum momento, né, minha família em nenhum momento a gente imaginou que chegaria a esse ponto, né? A gente já teve outras incidências ali de locais próximos a nós que foram afetados por algumas outras cheias, digamos assim, não foram enchentes, né, mas foram um volume grande de chuva, já teve bairros ali, já tive familiares, inclusive, que já perderam quase tudo algumas vezes, né? Era impossível chegar ali na nossa região, porque nunca tinha acontecido nada nem próximo do que aconteceu. No dia que a gente efetivamente saiu de casa, foi sem nenhuma intenção, né? Eu até brinquei com a minha mãe que eu ia ter que fazer a mala para ter que desfazer no outro dia, né? Fiz uma mala assim como quem fosse passar uma noite fora. E acabei voltando quase um mês depois, né? Foi muito marcante. Na verdade, eu fiquei o tempo inteiro dessa situação em negação. Eu via fotos da minha casa, a gente acompanhava, né, nos grupos de WhatsApp, enfim, as rondas dos vizinhos que iam na região para gravar, para mostrar como é que estava. Então, teve dias que a gente encontrou a nossa casa com água até o telhado, sabe? E acompanhando a situação para ver se a água baixava, para ver se a gente conseguia chegar lá de alguma maneira, e o acesso era só barco. Eu andei de barco na rua da minha casa. Qual a cidade em que você mora, para a gente se situar? Eu moro em São Leopoldo, a região metropolitana ali do Rio Grande do Sul, né? Vivi a experiência, saí de casa com a intenção de passar uma noite, né? Voltei dias depois com tudo destruído, né? A rua, o bairro, a cidade em si foi muito afetado. Chegou a invadir água até no centro, né? Que era uma região bem elevada do que a gente estava acostumado. Era realmente algo inacreditável. Eu acho que o que me fez realmente entender o que tinha acontecido foi algum tempo depois, sabe? Eu vivi aquela situação ali em negação, e como a minha família é muito grande, a gente acabou ficando juntos em algumas casas que não foram afetadas, né? A gente não precisou ir para abrigo, ainda bem. E a gente ficava rindo, sabe? Fazendo piada com a situação, assim, realmente sem acreditar, não fazia sentido. E na volta a gente teve toda a situação ali da limpeza da casa, né? A casa foi completamente coberta pela água, uma água suja, um cheiro muito forte, comida na geladeira que tinha ficado ainda, sabe? Tava um caos, assim. Tu passava pelas ruas e tinha morros de lixo que eram, na verdade, os móveis e as coisas que as pessoas tinham construído, né? Qual que é a situação hoje, mais de um ano depois, com relação à sua casa, sua família e os seus vizinhos? Reconstruir e construir, na verdade, né, do zero não é fácil. Por exemplo, os meus pais, eles levaram uma vida inteira para construir o que eles têm hoje, né? Então, fazer isso tudo de novo demanda tempo, né? A gente teve a sorte de eu trabalhar em uma empresa que realmente apoiou, porque não foi só apoio financeiro, né? Eles forneceram para a gente equipamentos para limpar a nossa casa, sabe? Enquanto a gente não tinha água, não tinha eletricidade, eles compraram bota, lava-jato, mangueira, deram o kit pronto pra gente. E o depois da situação, que era onde realmente caiu a ficha, né? Entrar em casa e ver os meus pais sentados em uma cadeira de praia foi o que fez entrar na realidade.
e ver que tudo que a gente tinha construído durante todos os anos tinha sido perdido. Ainda tem algumas casas que estão abandonadas, que não tiveram coragem de voltar, né? Mas a maioria voltou, inclusive a gente voltou também, porque tu sair e mudar de vida não é fácil, né? Como pessoas reais, né? Pessoas que trabalham em empregos, assim, vida normal, né? Tu não tem uma condição de trocar, simplesmente de vender a casa e comprar em outro lugar, ou sair e morar de aluguel, né? Agora a gente fica alerta e fica acompanhando. A Prefeitura de São Leopoldo, ela faz agora os acompanhamentos de hora em hora do nível do rio. Então, a população está muito mais crítica, né? Uma exigência maior, né, com relação ao bairro, com relação às bombas que foram instaladas, com relação à limpeza dos bueiros também, né? Porque não adianta tu ter ali uma preocupação para drenar a água, mas tu não ter por onde ela fluir, né? Exato. A população acaba também aprendendo bastante, né, diante de situações catastróficas como essas, o que é algo benéfico do ponto de vista da cobrança, da fiscalização do poder público. A gente já está caminhando para o fim, eu queria encaminhar uma última pergunta para vocês dois, né? O que vocês acham importante ressaltar em relação a esse desafio global que todos nós enfrentamos com a realidade que é a mudança climática? Como eu disse, eu acho que a gente precisa mudar o mindset, a gente precisa quebrar paradigma e fazer diferente. Eu acho que a gente precisa de uma forma mais veemente aderir às ideias de sustentabilidade, optar por produtos que prezem essa pegada sustentável. Tecnologias, e o que me frustra, né, é que a gente tem tecnologias hoje que são capazes de mitigar esses problemas, né? A gente falava anteriormente, Jéssica, sobre um dos problemas. Você tem as redes, hoje, elas não escoam porque elas estão cheias de lixo. Né? Poxa, tecnologias para você mitigar isso, hoje elas estão aí. Né? Seja com trituradores ou sistemas de proteção desses dutos de forma mais eficiente, né? Mas também falar de economia circular. Hoje a gente fala sobre esgoto que vai gerar um lodo, esse lodo pode ser utilizado como uma energia, como fertilizante. A gente precisa pensar mais em como que a gente recicla, como que a gente tem essa visão. E você colocou, é muito importante, né? Essa criticidade que a gente precisa ter para fiscalizar o poder público. E a gente precisa manter isso aí vivo, né? Então, eu de fato espero que esse momento de reflexão, um ano após tragédia que assolou o Estado, a gente possa realmente sair do conforto, pensar diferente, né? E agir diferente. A nossa vida, ela exige, né, uma adaptação constante, então nada mais necessário do que se adaptar a essas situações também, né? A gente passou por uma situação horrível, mas aprendeu também com isso, né? A gente viu o lado bom e o lado ruim das pessoas em momentos difíceis e percebeu que isso é necessário, né? A gente precisa ter essa adaptação e aprender. Drauzio e Jéssica, se a gente pode tirar uma lição de tudo isso, me corrijam se eu estiver errado, e vocês também que nos acompanham, comentem, escrevam aí nos comentários o que vocês acham, é que toda essa tragédia mostrou que não depende só de um ente, não depende só do poder público, ou só das empresas, ou só da sociedade civil. Os três em conjunto precisam agir, é algo que tem que ser feito ali em conjunto para que futuramente a gente não volte a enfrentar situações como essas. Bom, gente, chegamos ao fim. Em nome da TV Água e Saneamento e da AESABESP, agradeço imensamente a presença do Drauzio e da Jéssica aqui conosco, e obrigado a vocês por essas informações tão importantes, nos atualizando e nos trazendo conhecimento sobre a situação do Rio Grande do Sul. Muito obrigado e até a próxima.